Levanta aí, pessoal. Vai lá, fazer silêncio, olhar pra frente, prestar atenção aqui. Olha pra frente. Vira pra frente. Direito. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, vamos falar mais um pouquinho de Marx para fechar esse autor, esse pensador, esse filósofo, também sociólogo aí do século XIX, pensador fundamental para esse século, para o século XIX, para entender também o sistema capitalista. E de alguma forma também ele influenciou todo o pensamento posterior, tanto do século XX quanto do século XXI, até a atualidade. Ainda hoje há pensadores, há teóricos, há filósofos que ou concordam com Marx e endossam o seu pensamento e ampliam a sua forma de enxergar o mundo, ou se posicionam contra as suas ideias, contra a sua forma de pensar, suas teorias e os seus conceitos. Então, em Marx hoje vamos falar de um conceito importante para ele, que é o conceito de luta de classes. Segundo Marx, a história da humanidade nada mais é do que a história da luta de classes. Sempre, desde depois do comunismo primitivo, houve luta de classes. Essa luta de classes às vezes foi explícita e violenta, às vezes foi velada e reprimida. Mas sempre houve um confronto, porque há divergência de interesses entre as classes sociais dentro de uma mesma sociedade. Por exemplo, para Marx, a luta de classe então é o motor da história, é a luta de classe que move a história humana. Desde o mundo antigo. No mundo antigo nós tínhamos duas classes em disputa. Quais eram elas, segundo Marx? Quais eram as classes em disputas no mundo antigo? Burguesia e proletariado, é no mundo moderno e contemporâneo. Mas no mundo antigo, a disputa era entre quais classes, gente? Senhor e servo na Idade Média, senhor feudal e servo. No mundo antigo, entre senhor e escravo. Então, no mundo antigo era entre senhor e escravo, no mundo medieval entre senhor feudal e servo, e no mundo moderno e contemporâneo entre burguesia e proletariado. Essas classes sempre estiveram em conflito, e desse conflito novos sistemas econômicos surgiram. Por exemplo, no mundo antigo, os escravos ora se rebelavam, ora, de alguma forma eram reprimidos, e ali o confronto era velado. Até que, no ocaso da Idade Antiga, os escravos se organizaram e invadiram o Império Romano. Povos que outrora eram escravizados se organizaram e derrubaram o Império Romano em 476, derrubando também o sistema econômico escravista. E um novo sistema econômico surgiu. Qual foi ele? Qual foi o sistema econômico da Idade Média, gente? O sistema econômico do mundo antigo, o escravismo da Idade Média foi o feudalismo. E aí uma nova configuração social surgiu, com o senhor feudal, dono das terras, e o servo, ou o terceiro estado, composto por camponeses, burgueses e artesãos. A burguesia começou a enriquecer através do comércio, começou também a desejar o poder político. E ela começa a se organizar, a se rebelar contra a exploração dos senhores feudais, contra os privilégios e regalias do clero e da nobreza. Ela se junta à burguesia com os camponeses, com os artesãos, e fazem as revoluções burguesas, instituindo um novo sistema econômico. Qual que é esse sistema econômico? Vai começar a dominar o mundo a partir da modernidade. Capitalismo, né?
Agora a burguesia está no poder. Ela usou os camponeses e artesãos, mas tirou deles o quê? O que a burguesia hoje tem nesse sistema econômico? A burguesia é dona do quê? Empresas é um dos instrumentos que ela usa. Como é que é chamado esses instrumentos que ela usa para manter o seu poder e a sua dominação? Ela é dona dos meios de produção. Qual que é a classe social que está em confronto atualmente com a burguesia? Proletariado. E o que o proletariado tem a oferecer nesse sistema econômico? Força de trabalho. E é explorada para reproduzir o capital. O único instrumento que reproduz o capital no sistema capitalista gerando mais-valia, ou seja, o lucro, é a força de trabalho. A força de trabalho é o único que reproduz o capital. O trabalhador, ele produz muito mais que ele recebe enquanto salário. Essa diferença entre o que ele produziu e o que ele recebeu em troca fica com o patrão, com o burguês, e é transformado em mais-valia, incluso em lucro. O trabalhador só recebe uma parte daquilo que ele produziu, chama-se isso de salário. A burguesia agora é dona dos meios de produção. No mundo medieval, por exemplo, os meios de produção estavam nas mãos. Nem sempre como propriedade privada, mas estava nas mãos dos camponeses, por exemplo, e dos artesãos. Se a gente pegar os artesãos medievais, eles eram os donos das oficinas, das ferramentas. Eles controlavam todo o processo de produção, desde a extração da matéria-prima até a finalização do produto, da mercadoria. Depois da Revolução Burguesa, ele perde os meios de produção. Agora a terra onde os camponeses trabalhavam e garantiam sua subsistência, as oficinas, as fábricas, as indústrias, o comércio, as instituições financeiras, a bolsa de valores e atualmente as big techs são os meios de produção que estão nas mãos dos burgueses. E eles enriquecem cada vez mais explorando o quê? Força de trabalho do proletariado, segundo Marx. Então aqui nós temos a dinâmica da luta de classes ao longo da história e ao longo do período moderno e contemporâneo, né? Então Marx fala de luta de classes. Ele foi um importante filósofo, mas também sociólogo, pensou a sociedade. Na sociologia, o Marx mostra que a sociedade era atravessada pelo conflito, desde o mundo antigo. Conflito. Senhor escravo, depois entre senhor feudal e servo, e agora entre burguesia e proletariado. O Durkheim, vocês já viram o Durkheim em sociologia, já? Durkheim pensava numa outra perspectiva. Ele não focou no confronto, no conflito, na luta, mas ele procura encontrar aquilo que faz com que a sociedade seja coesa, organizada, aquilo que mantém a ordem social. Ele era um positivista. Nós vimos no positivismo de Augusto Comte que para o positivismo duas palavrinhas são fundamentais. Quais são elas? Inclusive foram parar na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Influenciados pelos positivistas, os militares que deram o golpe e proclamaram a República no dia 15 de novembro de 1839, eles acabam colocando esses ideais do positivismo na nossa bandeira. Ordem e progresso. Então ele vai focar na ordem, aquilo que mantém a ordem, não aquilo que separa, luta e divide a sociedade. O Weber, outro teórico da sociologia, ele vai focar em outros aspectos, não só em classe social e no confronto, mas ele vai dizer que a sociedade está dividida só em classes, mas também a divisão por status. Dependendo de alguns elementos, você tem maior ou menor status na sociedade. E esses elementos nem sempre é só os meios de produção ou a riqueza, o dinheiro. Alguém pode ter status por ser carismático,
Alguém pode ter status por ter influência. Então não é só o dinheiro que dá status. Não é só o poder econômico que dá status, vai pensar a vida, né? Não é só isso que dá poder. A religião também, nós temos o poder religioso. Inclusive o Weber vai mostrar como a religião protestante, desde a Reforma Protestante, foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Ele escreve uma obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele mostra que o modo de ser do protestante era totalmente diferente do católico, e por isso ajudou no desenvolvimento do sistema econômico capitalista. O católico, por exemplo, considerava a mais-valia, o lucro, usura, pecado na Idade Média. Então, o empresário que buscava o lucro, explorava o seu trabalhador para ficar cada vez mais rico, isso era considerado pecado. Na Idade Média, por exemplo, pensadores como Tomás de Aquino vão dizer o seguinte: situação de carestia é legítimo até roubar. Porque mais importante do que a propriedade privada é a vida humana. Então, se você estiver passando fome, está liberado a roubar. Porque é mais importante você continuar vivo do que a propriedade privada. Se a gente voltar na Idade Média, por exemplo, se um padeiro medieval, alguém que produzia pão, no momento de carestia, veio uma praga, uma doença, ou então uma cataclismo, um fenômeno da natureza que instalou a carestia. Se ele aumentasse o preço do pão, ele era linchado em praça pública. As próprias pessoas se organizavam e quebravam ele na porrada, porque estava tentando, de alguma forma, se aproveitar de um momento de carestia, de um momento de crise. Então, uma lógica totalmente diferente da nossa de hoje. Hoje, o que mais fazem é isso. No momento de carestia, de problema, a galera aumenta os preços. Porque no capitalismo o que funciona é a lei da oferta e da procura. Quanto mais gente procurando, quanto menos produto no mercado, o preço sobe. No medieval, se fizesse isso, quem fizesse isso com produto, se fosse produto de urgência e de sobrevivência, o sujeito seria linchado, né? O Bourdieu, outro autor francês aí, já do século XX, ele vai mostrar que a dominação também passa pelo capital cultural. Então, indivíduos, por exemplo, que são ricos, eles têm acesso a um capital cultural diferenciado. O pobre, quando ele chega na escola, por exemplo, e vai aprender as coisas que são ensinadas na escola, aquilo tudo para ele é estranho. Por quê? Porque faz parte de uma cultura que não é a cultura que ele vive no dia a dia dele. Já o rico, quando ele chega na escola, tudo que é transmitido ali, ele já tem contato. A língua estrangeira, o museu, a música clássica, a arte, todos aqueles conhecimentos, os livros, tudo aquilo ele já tem contato por conta do seu poder econômico. Então ele tem capital cultural. E na hora de competir, por exemplo, no vestibular, que vocês vão fazer, ou devem ter feito, ou no Enem, a competição se dá de forma desigual. Porque todo conhecimento ali cobrado é um conhecimento que já é comum, natural para o rico, que ele tem contato, e para o pobre é um conhecimento completamente estranho, alheio à vida dele. Por isso, muitas vezes ele nem compreende ou nem se interessa por aquilo, porque aquilo não comunica com a existência dele. E por aí vai. Por essa e por outras aí a gente percebe como se dá o conflito de classes na sociedade capitalista, segundo Karl Marx. O horário, né?